para navegar pela nossa física, querida, maravilhosa. Ai, meus demônios. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, ai, ai. Eu quero conversar uma coisinha rápida com vocês. Eu estou a fim de fazer uns testezinhos usando lá o sistema do pH. Eu vou colocar umas questõezinhas das matérias, né, diversificada, vamos botar assim, lá desde da cinemática até o presente momento, para fazer uma mini avaliação, ver como é que vocês estão acertando, como é que vocês não estão acertando. Sugiro que vocês façam, porque eu gostaria muito de ver, acompanhar o que vocês estão melhor ou pior no conteúdo, assim, para, de repente, indicar mais exercícios para vocês também, tá? Então, isso eu vou preparar essa semana e vou colocar lá no plural, no portal, que eu já tinha visto lá que dá para colocar as questões, aí vocês fazem, aí ele me diz a estatística de quem fez, quem não fez, quem acertou, quem errou, e isso é muito bom, porque assim eu posso acompanhar como é que vocês estão indo no conteúdo. Eu dei uma olhada no simulado, aquele lá de maio, eu tinha até esquecido de comentar isso com vocês, né? Mas o simulado lá, acho que das 15 questões que tinha de física, só tinha acho que umas 4 ou 5 ali da matéria que a gente tinha visto. Estava todo o conteúdo, né? Eu estava examinando ali, tinha matéria de todo o conteúdo. O simulado aquele lá de maio, lá, formato Enem, né, que eu estou falando. E que praticamente não abrangeu. E o simulado que vocês fizeram, eu não sei como é que vocês foram, eu queria saber, mas até agora não recebi nenhum retorno. Eu tenho que pedir, de repente, para a Michelle para saber como é que foi o andamento de vocês. Então, nesse sentido, até como eu não recebi, eu quero ver se eu faço isso essa semana. Sei que vocês estão aí com a lista de hidro, agora vocês vão poder trabalhar, hoje eu termino a hidrostática. Eu vi no livro de vocês, não me lembro se eu cheguei a comentar na sexta-feira, na quinta-feira, que o livro ele não faz separação entre a hidroestática e a hidrodinâmica, está tudo junto ali no capítulo 4, tá? No livro 4, perdão. Mas, enfim, então eu vou colocando assim, aos pouquinhos, vou botando uma questão, vou botando outra questão, vou botando outra questão, e vou liberando para vocês fazerem. E aí eu vou vendo como é que anda o desempenho de vocês em cada área. Né? Eu não vou botar 20, 30 questões, botando uma questãozinha, assim, tipo uma questão por dia, só para vocês ali, ó, tem uma questãozinha que o senhor botou ali, vou fazer. E aí eu vou vendo como é que vocês estão saindo nessas questões, tá? Em relação ao conteúdo, até para tá direcionando melhor, assim, ó, tem que estudar mais determinado conteúdo, tem que melhorar mais isso, melhorar mais aquilo. Né? Que a gente começa a chegar no meio do ano, a gente já tem um conteúdo muito mais robusto, então a gente pode seguir agora um pouco mais em cima de uma espécie de uma fiscalização, para ver se vocês estão realmente estudando bastante. Tá? Quero ver bem isso. Mas, enfim, vamos dar sequência, então, à nossa aula. Eu quero hoje trazer uma coisa diferente aqui para vocês. Tá? Eu vou compartilhar minha tela. Eu quero aproveitar, né, que a gente está estudando o empuxo e mostrar aqui uma simulação que permite a gente avaliar bem o empuxo, que é bem legal para a gente discutir, que a gente observa bem. Eu andei olhando, né, já alguns questionamentos que apareceram para mim aí durante esses últimos dias, e sempre tem coisa que preocupa a gente, né? Então, quando a gente ouve uma pergunta, a gente, opa, aqui nós temos, de repente, dúvidas. Então, aqui, de repente, tem que reforçar mais. E essa animaçãozinha aqui, essa simulaçãozinha, ela permite a gente fazer isso. Me responda, vocês estão enxergando direitinho aqui? A animação está aparecendo aí na tela para vocês, meus queridos? Tá. Essa animação aqui, tá? Vocês podem encontrar ela no site do FET, que é aquele PHET lá em cima. O nome dela é esse buoyancy, né, que é relacionado a um empuxo. A buoyancy force seria a força de empuxo, né? Bom, enfim, nessa animação aqui a gente pode escolher um bloco, 2 blocos, né? A gente pode usar aqui uma balancinha, que na verdade isso aqui não é uma balancinha, né? É um dinamômetro, como vocês podem ver, tem um dentro do líquido e outro fora do líquido. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco de madeira, esse bloco de madeira aqui
ele tem uma massa de 2,4, tem um volume de 5,1 litros. Tá? Eu posso colocar ele sobre a balancinha. Aí vocês estão vendo ali que ele diz o peso desse bloco de madeira. Tá? É em torno de 20 newtons aproximadamente o peso dele. Tá? Bom, a questão é o seguinte aqui, ó, lá embaixo eu posso alterar o tipo de fluido, tá? Ou seja, eu posso colocar ele na gasolina, em óleo, água, né? Eu posso mudar do jeito que eu quiser aqui as características do meio onde o bloco pode ficar ou não totalmente ou parcialmente imerso. Tá? E também posso colocar as forças aqui, que vocês podem ver ali, a força gravitacional, força de contato ali sobre ele, as duas em sentidos opostos. Eu posso pedir para que ele mostre ou não para vocês essas forças. Bom, então a questão aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma balança, um dinamômetro dentro do líquido e um dinamômetro fora do líquido. Fora do líquido ele registrou 20 newtons. Então a minha pergunta é, quando eu pegar esse bloco de madeira e colocar dentro da água, qual vai ser a leitura do dinamômetro lá? Vamos começar por aí. Vamos ver o que vocês me dizem. Vocês acham que leitura ele deve colocar? Não vou pedir números para não dificultar. O que vocês acreditam? Que a leitura vai ser diferente de zero ou igual a zero? Vamos começar pelas perguntinhas mais, né, tranquilinhas, que a gente vai indo devagarinho. O que vocês acreditam quando eu botar, né, esse bloco aqui? O que vai acontecer com a leitura do nosso dinamômetro que está embaixo da água? A leitura é zero ou diferente de zero? Então, lembre-se, eu tenho água e um bloco de madeira ali. Vocês estão pensando, eu vou apertando os parafusos aqui. Eu não posso responder essas coisas, Paulo. Eu vou deixar de acordo com a experiência de vida de cada um. Tá? Até porque é uma questão de vestibular, nessa situação, não colocaria nada além do que eu propus aqui para vocês. Então, a minha pergunta é, vai dar zero a leitura daquele dinamômetro lá dentro da água ou diferente de zero? É só isso que eu quero saber. Note que eu não estou pedindo para fazer cálculo nem nada. Só quero saber se ele continua registrando zero ou vai registrar um valor diferente de zero. É só isso. Não é para complicar tanto a vida. Né? Pior, né, Otávio? Tá ali escrito, né? Tem ali a densidade dele. Bem observado, meu querido Otávio. Vou botar aqui na água. E aí, vamos ficar rezando Ave Maria e Pai Nosso para dizer se o dinamômetro lá vai registrar um valor zero ou diferente de zero, assim? Está tão complicado assim essa questão? Está tão difícil assim de responder?
Meu iPad. Isso, meu filho. A questão não conversa contigo, cara, eu lamento. A situação está, como eu disse, a situação está toda descrita. Não? Nenhuma questão traria outra informação além dessas que eu disse. Ó, você tem um recipiente ali, né, aquele troço ali esquisito, que tem água, tem um dinamômetro lá no fundo, o bloco está ali sobre a superfície, ele vai ser colocado ali sobre o líquido. A questão agora é, o dinamômetro lá no fundo registra um valor diferente de zero ou mantém a leitura igual a zero. Não tem mais nada de informação além dessa. Tu tem que dar a tua resposta apenas com isso que eu falei. Não é necessário mais nenhuma outra informação para responder essa pergunta. Continua zero. Exatamente, Otávio. Perfeito. Excelente resposta. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque, ao colocar o meu bloco aqui, ele não toca a superfície do dinamômetro, então ele não tem como apresentar alguma leitura. Tá? Então, a leitura do dinamômetro não se altera. Tá? Respondendo à pergunta do Caxambu, né, ele já está zerado com a coluna de água sobre ele, Caxambu. Né? Não tem porquê dele alterar a leitura dele. Então, observe principalmente aqui no lado, ó, vocês têm uma leitura ali ó, de 100 litros ali que ele está dando como nível de água. Tá? Ao colocar o corpo para dentro da água, tá? Ele passa a indicar ali 2,04 de litros que sobe. Esse é o volume que foi deslocado pelo corpo. Colocou, ele passou de 100 para 102,04. Então, ele aumentou 2,04 litros. Bom, vamos relembrar a aula passada. O que eu digo do valor do empuxo aqui nessa situação? Vamos ver quem é que está com a memória boa. Quanto vale o empuxo aí? Você pode dar resposta numérica ou não, fica a seu critério. Eu aceito qualquer uma das duas. E não é para levar mais que 30 segundos para essa resposta. Agora eu vou começar a fazer mais pressão. Tem que ser mais rápida essa resposta. Quanto vale o empuxo aí? Desconsiderando o ar, tá? Isso. Exatamente, Cachumbo. 20 newtons, tá? Então, é o mesmo peso do corpo, porque ele está parado, né? Bastante igual a zero, tá? Então, nós temos aí 20 newtons para o empuxo, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos alterar o líquido. Vamos trocar água para gasolina ou até um líquido, tipo álcool, talvez. Botar um líquido aqui, uma densidade que é bem menor do que a da água. Tá? E aí eu vou colocar o mesmo bloco de madeira aqui para dentro do líquido. Tá? Então, alterei o líquido e vou jogar o bloco aqui para dentro. A minha pergunta é,
Como é que fica o empuxo nessa situação? Como é que está o empuxo agora em relação a antes? O empuxo é maior do que nós tínhamos antes? O empuxo é menor do que nós tínhamos antes? Ou o empuxo é o mesmo que nós tínhamos antes? Com esse novo líquido aí. Novo líquido cuja densidade é menor, né? Tem que lembrar disso. A força de empuxo nessa situação é maior do que a anterior, é menor do que a anterior ou é igual à anterior? A demora de vocês é um pouco preocupante, porque numa prova de vestibular já está passando do tempo necessário para respondê-la, né? Isso não é bom. Você tem que tentar ser mais rápido. Em minha defesa, tu tem certeza que ia fazer medicina ou não está pensando em ir para direito, hein, Otávio? Putz, Otávio. Tu não pediu para eles ainda, Otávio, para ver se eles vão colocar a aula no YouTube? Chegou a solicitar para eles? Está contando apenas com o teu passado. O que o teu passado te diz, Otávio? Considerando agora não a bagagem da nossa aula, mas a tua vida anterior de estudante de escola. O que tu diria nessa comparação aí para nós? Que aí a gente descarta a aula de quinta e eu analiso o que o teu passado traz para essa questão aí. Putz, uma semana? Puta merda, aí é para matar. Uma semana, se demorar, a gente vai ver já hidrodinâmica, estática, a gente já deve ver tudo essa semana. Não perca as aulas, por isso que é ruim, não pode perder a aula, tem que estar sempre presente, de preferência, né? Mas tranquilo, às vezes acontecem imprevistos também, não tem muito o que fazer. Mas o que tu diria, Otávio, baseado no passado que tu estudou da escola, se tu lembrar, claro, né? Não sei se tu ainda lembra dessas aulas de empuxo do colégio, o que tu diria da primeira situação para essa? O empuxo continua sendo igual ao anterior? Ele é maior que o anterior ou é menor que o anterior? Já que teus colegas que assistiram a aula aí, ó, estão tudo entrando em crise aí, ó. Aposto que estão tudo jogando lá moedinha, ó. Exato, exatamente. Mas a gente não precisa nem dizer, já que ela está boiando, pode ainda acrescentar mais um outro detalhe. A força resultante sobre o bloco é nula, tanto antes quanto depois, né? E naquela situação ali, para resultante dar zero, a gente continua tendo apenas duas forças, que é o peso e o empuxo. Um dos maiores grandes problemas do aluno nessa hora é analisar a equação. Ele vai fazer isso aqui, ó. Densidade do líquido, o G e o volume de líquido deslocado. O aluno ele vai fazer isso aqui. Somente o aluno que é decorador de fórmula, né? O aluno decorador de fórmula, ele perde essa questão porque, infelizmente, ele pula uma etapa da análise.
Ele, ao invés de se perguntar quanto vale a força resultante nesse tema, ele não faz essa pergunta. Ele tenta responder o que a pergunta vai direto para ele, que é o empuxo. Né? Então, ele, em vez de vir para cá e dizer assim, não, primeiro, a força resultante é zero. Tá? Então, eu tenho peso, empuxo apenas atuando nesse bloco. Portanto, para a resultante ser zero, os valores das duas têm que ser os mesmos. Esse é o aluno que não gasta nem 15 segundos para resolver essa questão. Né? Nem 15 segundos. Ele é muito rápido. Ele olhou para a figura, ou ele sabe a situação que está sendo escrita, ele não gasta 15 segundos, ele já mata a questão. O aluno, que já fica meio naquela de, ele falou empuxo, então eu pego a equação do empuxo. Aí ele começa a analisar aqui, ó. Ele para aqui. E aqui ele morre. Porque ele diz assim, ó, antes isso aqui, que era a densidade do líquido, era 1. E o empuxo na cabeça dele é diretamente proporcional à densidade ou à massa específica do líquido. Ele não está errado, mas a análise que ele vai fazer agora é totalmente errada. Porque a primeira etapa é essa aqui, ó, é saber como é que se comporta a força resultante. E aí, depois, se necessário, tu vai mais adiante. Tá? Mas nessa questão, só essa primeira etapa aqui é suficiente, porque se tu pular essa etapa e vier direto para cá, ele cai na armadilha, que é, ele viu que o líquido está com uma densidade que é de 0,45. Então, o que ele pensa? Diminuiu a massa específica ou a densidade do líquido. Então, ele pensa que o empuxo vai decair. E, logicamente, existe uma alternativa para esse aluno. E ele perde a questão. Ele erra a questão. Por que, professor, que ele erra? O que eu estou fazendo que está errado? O empuxo não é diretamente proporcional à densidade? Então, não posso mais avaliar matemática? Não, tu deve avaliar matemática. O problema é que tu não pode avaliar só parcialmente o teu problema. Tu está avaliando ele apenas 50%. Tu não está avaliando ele de forma completa. Porque quando tu avalia, agora eu vou mostrar a situação agora para antes. Ó. Observem o volume de líquido deslocado pelo corpo. Tá? O corpo está quase todo submerso, quase todo. Ele tem muito do corpo dele, muito do volume dele, embaixo da água. Então, note que tu tem aqui, ó, no volume de líquido deslocado, antes era em torno de 100 litros com bloco fora d'água. Ele agora, dentro desse líquido, ele está deslocando 4,57 litros. Tá? Note que o volume dele é de 5,1. Então, muito do volume dele está embaixo da água. Então, nesse líquido em específico, esse V aqui é grande. E a densidade é pequena. Quando eu passo para a água, observe o que acontece quando eu passo para a água. Olha a animação. Olha lá. E olha lá o volume de líquido deslocado ali. Então, note que a minha força resultante agora continua sendo a mesma. É zero. Mas o que mudou? Mudou a densidade do líquido, que cresceu, mas diminuiu o volume de líquido deslocado, que agora é 2,04. Ou seja, o aluno ele não faz essa análise, porque essa é uma análise muito mais difícil de se imaginar. Né? Que quando tu muda a densidade de um líquido para o outro, tu muda o volume de líquido deslocado. E no caso da primeira situação para a segunda, o que eu fiz? Prestem bem atenção, eu tinha um volume de líquido deslocado e tinha uma densidade. Mudei o líquido, baixei a densidade e aumentei o volume de líquido deslocado. Ou seja, eu diminuí um, aumentei o outro, compensou, manteve o mesmo empuxo. Esse é o grande detalhe. E o aluno que analisa apenas a densidade, ele vai responder que o empuxo diminui e erra a questão. Essa foi uma das perguntas que eu percebi já em alguns que pularam essa etapa de analisar a força resultante. Tá? E note que na semana passada eu passei o tempo todo batendo em cima dessa situação. Que não, a equação foi a última coisa que eu mostrei em aula, né? Foi os últimos ali segundinhos, tá aqui a fórmula da força de empuxo. Tá? Nem cheguei a discutir quase nada ali, mas eu discuti muito a parte dinâmica, e mesmo assim
o pessoal pula a parte da dinâmica. Você tem que lembrar sempre assim, gente. Vocês estão trabalhando com empuxo. Empuxo é uma força. Você tem que sempre, em primeiro lugar, pensar nas leis de Newton. Isso é fundamental. No momento que tu deixa de pensar nas leis de Newton, quando tu trabalha com força, e não interessa se é na hidrostática, na eletricidade, no magnetismo, todas essas áreas, mecânica, elétrica e mag, todas elas tu está trabalhando com forças. E no momento que tu começa a pensar coisas pulando a etapa de analisar as leis de Newton, as condições que Newton permitiu que a gente possa avaliar o sistema, ele está em equilíbrio ou não está em equilíbrio, a força resultante é zero, é diferente de zero, tu pulou essa etapa, é bem provável que tu erre a questão. É bem provável que tu erre a questão. Então, a gente tem que tomar um cuidado imenso nesse aspecto. Tá? A força de empuxo, ela tem uma equação muito bonitinha, mas uma equação sem vergonha. Que o aluno que não compreende como utilizar essa equação, ele acaba caindo em armadilhas da própria equação. Mas não que a equação tem problemas, mas o aluno em si que ainda tem alguma dificuldade em avaliar como um todo o fenômeno que está ocorrendo. Que não basta apenas analisar a densidade do líquido, mas tem que ver também se não muda o volume de líquido deslocado pelo corpo. E isso é fundamental, porque os dois estão aqui presentes na equação. Deixa eu ver o que o Cachumbo perguntou. Quando tu mudou a densidade do líquido, manteve um empuxo. Mas quando tu muda a densidade do corpo, daí muda, eu não preciso nem te responder, eu posso brincar aqui, que é a parte mais divertida, Cachambu. A gente pode brincar, vou apagar tudo aqui, tá? Porque dá uma riscaiada louca, só um minutinho. Me desculpe que eu vou apagar essa rabiscaiada aqui para responder a pergunta do Cachambu. Então, o Cachambu diz, pô, cara, tu mudou a densidade do líquido e o empuxo continuou o mesmo que o peso. Tá? O empuxo manteve-se mesmo que o peso do corpo. É assim que tu deve formular a tua frase, Cachumbu. Tá? Porque a pergunta que eu fazia era sobre uma comparação entre o empuxo antes e depois, mas eu concluí isso porque o peso do corpo, né, e o impulso se mantinham iguais em função da resultante ser nula. Eram as duas únicas forças que apareciam nele, tá? Eram as duas únicas forças que apareciam nele. Ele estava parado, que nem o Otávio. Eu falei, mas ele continua parado nas duas situações. Tu vê que o Otávio não assistiu a aula de empuxo, mas ele tem a aula presente de dinâmica na cabeça. E a dinâmica é que salvou ele. Ele está parado nas duas situações. Então o impulso tem que ser o mesmo, porque a força resultante é zero. Agora vamos fazer o que o Cachumbu pediu. E se eu alterar a densidade do corpo? Então, ele é madeira. Tá? Então, se eu botar madeira para gelo. Não consigo mexer aqui. É aqui. Olha lá. Bom, nessa situação aqui, a gente tem que tomar cuidado, tá? Observem antes e depois aqui, ó. Ice. Vamos ver quem é que é bom observador. Olhem bem e observem o que muda nessa situação. Tá? Eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês olharem. Ó, madeira, gelo. Eu vou perguntar, o empuxo mudou da primeira para a segunda situação? Está tudo aí, dá para perceber tudo aí na tela. O empuxo tem o mesmo valor de antes e depois? Por que não, Cachumbu? Por que não? Vamos ver se tu conseguiu enxergar o que tinha ali na tela. Vamos ver. Eu estou torcendo agora para que a tua resposta agora esteja de acordo com o que tu viu. Vamos ver. Por que o empuxo não é o mesmo? Vamos ver que justificativa tu vai me dar para defender a tua tese. Não é o Otávio aí que já está quase pendendo aí para o direito. Aí. O que tu vai me dizer aí para alegar que o empuxo não é o mesmo? Ou se alguém quiser dar a resposta antes, fica à vontade.
Isso aí, Otávio. Muito bem. É só olhar lá em cima, ó, gelo, 4,69 quilogramas. Vamos arredondar para 10 o G. Então, tu vai ter aí 46,9 newtons. Madeira, olha lá, em torno de 20 newtons o peso. Então, é claro que mudando o peso dele mudou. E como, de novo, nas duas situações que eu mudei, o peso e o empuxo eram as únicas forças que estavam presentes. Tá? Sendo as únicas forças que estavam presentes, então elas têm que ter o mesmo valor, né, o peso e o empuxo. Em cada situação, peso e empuxo têm o mesmo valor. Mas comparado o empuxo da primeira situação com o empuxo da segunda, não. Porque na primeira, no caso, quando nós tínhamos madeira aqui, o meu peso é 20 newtons aproximadamente, o empuxo é 20 newtons aproximadamente. Aqui o gelo, ó, o peso é 47, vamos dizer assim, newtons, o empuxo é 47 newtons. Tá? Então é bem maior o empuxo nessa segunda situação do que na primeira. Mas nas duas, a força resultante é igual a zero. E eu ainda posso fazer pior. Caxambu, essa aqui é para ti, ó. E agora? O que eu digo do peso e o empuxo? Os valores, é claro. Muito legal essa animação aí, cara. Muito bacana. Tava louco para usar isso aqui com vocês. Ah, isso é muito legal. Tá, e aí? O que aconteceu agora? É isso aí. É isso aí. Isso nós já tínhamos discutido na quinta-feira, né, Cachorro? Né? Essa aí, ó, aqui, ó, posso mostrar aqui, ó. Peso. Ali, ó. Então, o peso aí vai dar, se multiplicar por 10, dá 137 o peso desse cara. Dá para botar aqui em cima do nosso dinamômetro, ó, 135 lá. Ó. Então, aqui está aí a força-peso virado para baixo, aqui eu ponho a de empuxo. Ó. Mas aí minha pergunta, e a resultante aqui, não tinha que ser diferente de zero? Porque elas não são iguais. Ah, pois é. Tem a normal, né? Tem a normal que está para cima também. Ah, então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Aí vem aquelas situações que a gente já discutiu anteriormente na quinta-feira, né? Que é a normal ali, mais o empuxo dá o peso. Né? Então, essas são situações as quais a gente já via. Então, botar aqui, ó, de contato, está ali. Ó. A de contato, se eu tirar ali a de empuxo, se tiver contato é menor que o peso, ou a de empuxo é menor que o peso. Tá? Então, as duas, contato e empuxo, tem que dar o peso. Aqui é bem bonitinho de ver, né? Fica bem legalzinho aqui para a gente analisar elas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pegar esse cara, prestem de novo bem atenção no que eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou pegar esse bloco de alumínio, vou botar lá no meu dinamômetro, prestem bem atenção. Vamos registrar aqui, ó. Ele está indicando o peso dele, peso do bloco, 135 aproximadamente, tá? Aproximadamente 135 newtons, 135,0. Quando eu colocar esse bloco, agora eu vou tirar ele daqui e vou botar dentro do líquido, mas eu vou botar bem nessa linha. Ele vai cair sobre aquele dinamômetro lá no fundo do líquido. Acredito eu, todo mundo concorda. Pergunto para vocês, o valor que ele vai registrar aqui, esse cara, quando eu botar esse bloco aqui, ele vai registrar o mesmo valor que eu tenho aqui, ou seja, ele continua registrando os mesmos 135 newtons de peso desse bloco? Sim or not? Depois eu coloco ele lá para dentro.
Sim ou não? Ele continua registrando 135? O Otávio diz não. O Iago também diz não. Então, vamos ver, gurizes. Vamos botar ele aqui para dentro. Deixa eu antes fazer uma pergunta. Registra um valor maior ou menor? Então, já que vocês estão dizendo não, né? Os outros não se manifestaram. Então, vai dar um valor maior que 135 ou menor? O Otávio já está dizendo que é menor. Menor também para o Iago. Então, lá vai. Muito bem, rapaz. Excelente. Tá? Excelente. Então, dá para perceber que o nosso bloquinho, tá? Ao ser colocado sobre o nosso dinamômetro, que está lá no fundo do líquido, registra agora um peso. Vamos registrar aqui, ó, registrando um peso aparente. Tá? Esse é o nome. Tá? De 85 newtons, aproximadamente. Tá? Aproximadamente. Vou botar aqui os tiozinhos. Tá? Então, observem bem aqui. Ó. Então, nós temos ali o peso do corpo, que é 135. Eu ponho o dinamômetro dentro do líquido, jogo o corpo em cima do dinamômetro e ele não registra mais os 135. Afinal de contas, o dinamômetro não deveria registrar o peso dele? Né? O que o dinamômetro registra, então, de fato? Eu achava que o dinamômetro registrava o peso dele. Muito bem, Caxambu. Excelente. Excelente. Ele registra normal. Muito bom. Então, eu vou te lançar um desafio, Caxambu. Quanto vale o empuxo? Tu já estava esperando eu perguntar, é? Tu já estava com 50 engatilhado, é? Isso é para vocês verem que é um aluno que conhece o professor. Né? Ele já sabe até o que o professor vai perguntar. Ele não é nem vidente. Né? Ele já estava aguardando eu fazer essa pergunta. Respondeu, vou já botar 50, porque aquele desgraçado vai me perguntar isso. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, tá? Deixa eu botar para cá. Então, o peso aparente, aqui nesse caso, é a minha força normal. Tá? E a diferença, prestem bem atenção, entre o peso e esse peso aparente, eles gostam de falar isso, tá? Vocês vão ver isso nas questões, eles tratam isso como peso aparente. Tá? Que é o equivalente, você pegar, por exemplo, quem aqui tem namorada ou namorado, né, quiser tentar fazer isso, pegar o respectivo, né, amado ou amada do seu coração, né, levantar ele, né, em seus braços, e você vai sentir que você tem que fazer uma força bem grande, porque a pessoa geralmente é mais pesadinha, né? Se for eu, então é muito mais complicado, né? Porque eu sou magrinho, levantar, né, uma pessoa já é uma coisa difícil para mim. Tá? Eu tenho que fazer muito esforço. E então a gente está fazendo um esforço que é o peso da pessoa. Agora, quando a gente está dentro de uma piscina, pegar o amado ou a amada no colo é uma coisa bem simples. Por que é mais fácil sustentar uma pessoa dentro da água do que fora da água? É porque dentro da água, a água te ajuda. Você tem que lembrar disso. Tá? Não é tu apenas que está exercendo força sobre a pessoa, mas a água também está exercendo. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a minha força mais a da água, que é o empuxo, tem que dar o peso da pessoa. Então, quer dizer que o empuxo é a diferença entre o peso real, vamos botar assim, que é esse 135, menos o peso aparente. Tá? Que é a normal, neste caso, em específico, é normal. Tá, gente? Então, note que a gente pode botar o dinamômetro de outro jeito. Eu poderia botar um dinamômetro assim, ó. Botar aqui uma cordinha aqui que prenderia o bloco dentro da água e o meu dinamômetro aqui, ó. O dinamômetro é aquele tubinho, quem já viu o dinamômetro um dia,
tem um tubinho ali que sai para fora ou para dentro, tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o dinamômetro aqui não é anormal nesse caso. O dinamômetro aqui é uma força elástica, tá? Que quanto mais tu estica a mola que está aqui dentro, ó, aqui dentro é uma mola, que prende esse tubinho aqui, ó. E quando tu põe um objeto sustentando esse corpo fora da água, a leitura do dinamômetro é o peso do bloco. Tá? Tem que lembrar disso. Tá? Quando tu está com o dinamômetro e o bloco fora de um líquido, o peso e a leitura do dinamômetro tem o mesmo valor ele estando parado. Tu vai botar isso para dentro da água, tu vai ver que vai diminuir a leitura do dinamômetro. Tá? E o dinamômetro vai estar fazendo uma leitura do peso aparente de novo. Só que cuidado, que o dinamômetro, nessa situação, a leitura dele não é anormal. Tá? Tem que tomar muito cuidado. É a força elástica que está ali dentro do dinamômetro, que é a mola. A gente chama de força do dinamômetro, mas tem que lembrar que lá dentro é uma mola que estica cada vez mais quanto mais pesado é o objeto que está sendo sustentado pelo dinamômetro. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Bom, então tu vê, ó, o nosso empuxo aqui nesse caso seria 50 newtons. E tu vê, note, nessas situações, eu não estou usando a fórmula do empuxo, gente. Isso é que é interessante. Eu não estou usando a fórmula do empuxo. No entanto, a maioria dessas situações, para a maioria dos estudantes, há sempre aquela coisa assim, não, eu preciso da fórmula do empuxo, eu tenho que olhar para a fórmula do empuxo. Cara, tu faz isso em último caso. Só depois de passar pela análise das leis de Newton. Boa parte das questões de vestibulares que vocês vão olhar ali na lista que eu já passei para vocês, você já deve ter recebido o aviso que eu coloquei, porque eu já vi que já tem gente que já está fazendo as questões aí. Desde sexta-feira aí já tinha gente já me fazendo pergunta, né? Então, tem gente que já está quebrando cabeça em cima da lista. Tá? E falar nisso, o que vocês já começaram a fazer, né? Me dá um retorno. O que vocês estão achando da listinha? Tá boa a listinha? Me dê um retorninho aí, pelo menos para quem já começou a fazer. O que está achando da listinha aí? Tem mais de 100 questões, se não me engano, umas 122, eu acho. Começo hoje. É isso aí, João. A ideia é essa. Tá? Essa listinha tem umas questões muito boas para o cara quebrar a cabeça. Para vocês não quebrarem no dia da prova. Né? Bom, então vou apagar isso aqui. Vamos passar para uma próxima etapa, então, aqui. Alguém tem alguma dúvida antes de eu apagar aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda em relação sobre esses sistemas aí? Está tudo tranquilo aqui? Bom, então silêncio quer dizer que está tudo bem. Então, ninguém tem dúvida, vamos adiante. Tá? Bom, próxima etapa, então. Deixa eu pegar esse bloco aqui e trocar ele. Gente, vamos pensar que isso aqui... vamos tirar esse bloco daqui. Tá? Vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Eu vou fazer o desenho só para dificultar um pouco a vida de vocês, porque as coisas aqui com esses troços fica muito fácil. Vamos imaginar um navio que está aqui no Lago Guaíba. Ele vai em direção creio que todo mundo acho que deve conhecer, né, os navios que estão aqui atracados no porto do Guaíba. Eles, quando saem daqui, eles vão em direção, muitas vezes, aqui à Laguna dos Patos. Tá? Logicamente, um navio, né, vai ser horrível de desenhar em perspectiva aqui, eu vou me ferrar. Vou tentar desenhar aqui.
Fica melhor assim. Então, eu tenho um navio, tá? Que está na Laguna dos Patos. Tá? Logicamente, esse navio não vai ficar andando na Laguna dos Patos. Tá? Ele vai passar para o oceano. Tá? E lá vou eu de novo, né, fazer mais uma pergunta para vocês. Quando ele está andando na Laguna dos Patos e depois passa para o Oceano Atlântico, tá? Está andando no Oceano Atlântico, o que eu digo do peso do empuxo? Comparando as duas, perdão, o que eu digo do empuxo nas duas situações, na Laguna dos Patos e no oceano? Isso. Tá? Eles têm que ser o mesmo. Não esqueçam disso. Sempre o mesmo, porque o navio continua boiando. Vamos usar essa condição aqui para entender bem a definição de empuxo. Tá? Deixa eu apagar isso. Assim, ops. Como a gente já sabe, o empuxo é a densidade do líquido ou do fluido, aqui no caso é um líquido em específico, vezes o G, vezes o volume de líquido deslocado pelo corpo. Essa aqui é uma outra parte que agora a gente vai começar a discutir bastante, essa parte de volume de líquido deslocado. Bom, vocês estão vendo que nós temos um produto aqui entre essas três grandezas, mas eu queria chamar a atenção principalmente para esse produto aqui, ó. Massa específica vezes volume. Alguém sabe me dizer o que dá esse produto? Vamos ver como é que está a memória de vocês nesse conteúdo. Exatamente. Então, isso aqui representa a massa. Então, é a massa de líquido, né, que foi deslocada pelo corpo quando ele foi colocado para dentro do líquido. Então, todo mundo vê aqui, quando eu pego esse bloco aqui, ó, olhe bem, ó lá, ó, tem 100 litros lá no lado. Quando eu coloco esse bloco aqui dentro, ó, ele desloca em torno aí de 2,5 litros, 2,04 litros. Tá? Então, esse é o volume de líquido deslocado pelo corpo. E esse volume, tá, que é isso aqui, ó, esse volume de líquido deslocado na fórmula, multiplicado pela massa específica, isso vai dar uma massa de líquido deslocada. Esses 2,04 litros é uma massa e tem peso. E é exatamente isso aqui, ó, que a gente está escrevendo. Ó. O empuxo, na verdade, é o peso do volume de líquido ou de fluido deslocado pelo corpo. Tá? Ou seja, ó, o empuxo é dado por essa equação, mas se a gente examinar melhor essa equação, o que na verdade ela está dizendo para nós é que o empuxo é M vezes G. M vezes G é peso. Mas é que peso? É o peso da massa de volume de líquido deslocado pelo corpo. Então, quando tu põe um corpo para dentro de um líquido, ele desloca uma quantidade de líquido. Aqui ele deslocou 2,04 líquidos. Isso tem um peso. Isso tem um peso. Se eu trocasse aqui, ó, botando, por exemplo, o óleo, olha o que vai acontecer. Ó. Olha, não, vamos botar aqui a gasolina. Ó, ou até menos aqui. Ó. Quando eu vou alterando aqui ó, a massa específica do líquido, vocês vão vendo ali, ó, eu estou diminuindo a massa específica e o volume de líquido deslocado pelo corpo, ele vai ficando maior. Tá? E isso é importante vocês lembrarem. Tá? Que se eu tenho um corpo que ele está mais profundo, ele desloca mais líquido. Então, por exemplo, eu poderia voltar para a água e pegar 2 corpos. E esse segundo corpo aqui, em vez de usar madeira, eu vou pegar tijolo aqui, ó, tá? E vou colocar esse aqui dentro da água. E o que a gente observa ali? Ó, tá? Olhando os dois objetos, tá? Prestem bem atenção, tá? Cuidem bem isso. Tá? Cada corpo desloca
Tá? E deixa eu ver se eles têm aqui. Esse aqui está na frente. Puta, eu vou ter que apagar isso aqui. Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui. Limpar tudo. Tá? Eu preciso ver os dados ali dos blocos. Aí, tá? Observem bem, ó. O volume de líquido deslocado pelos dois é diferente. Esse bloco aqui de tijolo, tá? Ele desloca uma quantidade de líquido maior. Então, o empuxo que ele recebe da água é maior do que o da madeira. Tá? Porque lembre-se, ó, o empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. E agora eu estou comparando dois corpos. Não é mais o mesmo corpo, que nem antes. São dois corpos e cada um tem um volume diferente. Aquele corpo que tem um volume maior, e ele note, ele está todo embaixo da água, tem que lembrar disso. O ar não está todo embaixo da água. O volume que ele está deslocando é só o volume que está embaixo da água. Ou seja, ele está deslocando aqui, ó, 10,03. Não, isso aqui não é o dele. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o de madeira. Ele está deslocando 2,03 líquidos. Vamos ver quanto é que desloca esse cara aqui, ó. Esse cara desloca 8 litros. Tá? Então, é lógico que o bloco de pedra ali, de tijolo, ao deslocar um volume maior, ele tem um empuxo maior, porque ele desloca mais líquido e o peso do volume de líquido deslocado é maior. Então, se eu desenhar as forças aqui de empuxo, ó, tá aí bem direitinho o que a gente estava discutindo. Ó. Bloco de pedra, tá? De bloco ali de tijolo, sei lá, recebe um empuxo maior do que o de madeira, porque o peso do volume de água, que eu estou ali usando água, deslocado é maior que o de madeira. Então, esse é um dos conceitos mais importantes do empuxo que vocês não podem esquecer. Note que se vocês não pensarem nisso nas questões comparativas, quando tem vários blocos, tu vai errar a questão. Tá? Tem que ter isso bem claro. Eles adoram botar questões desse tipo assim, ó. Bem assim, ó. Assim, ó. Pega um recipiente, põe um líquido qualquer e põe dois corpos. Um corpo A e um corpo B. Eles fazem isso aqui, ó. Isso é clássico. Tá? E aí eles perguntam, o que eu posso dizer do empuxo dos dois? São iguais ou diferentes? Os dois estão em equilíbrio ali, no mesmo líquido. O que eu digo do empuxo dos dois, meus demônios? São iguais ou diferentes? Só isso que eu quero saber. Está demorando muito. É claro. E quem é que tem um empuxo maior, Otávio? Não, não. Aqui, ó, A ou B. Nessa parte aqui em cima. Não tem nada a ver com lá embaixo. É nesse desenho. Você deve ter visto que eu fiz um desenho, um recipiente com um objeto esférico A e um objeto esférico B. Isso, Gianluca. O B, ele tem um empuxo maior, porque ele desloca mais água ou mais líquido, ou seja lá que líquido é aquele, tá? Ele desloca mais líquido que o objeto esférico A. Então, o peso do volume de líquido que o B desloca, sendo maior que o do A, esse peso do volume de líquido é o empuxo. Para isso que você tem que tomar cuidado. O empuxo é o peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. Tá? Então, se tu tem dois corpos em equilíbrio dentro de um líquido, que nem eu estou mostrando nessa situação, o empuxo que o corpo B recebe da água é maior que o do A, porque o volume dele é maior. Tem que tomar muito cuidado com isso.
Digamos que eu pego aqui um cubinho, tá? Um cubinho A de volume V. Isso aqui é um cubinho A. Ah, não, vamos botar 1. Não vai dar confusão. Muita letra. Então, isso aqui é um cubinho 1, tá? De volume V. E um cubinho 2 de volume V. Ambos estão em equilíbrio. Como é que ficam seus empuxos? Iguais ou diferentes? Vou pegar água enquanto vocês estão pensando. E quem é que está sob o maior empuxo, cachumbu, então? Isso aí. Que ele desloca um volume de líquido maior do que o outro. Tá? Bom, acho que é isso. Acho que deu para explorar bem aqui a animação. Tá? Vamos passar para o iPad agora. Vou parar aqui. Alguém tem alguma última pergunta aí que queira fazer na animação aí? É a chance. Agora eu vou passar para o iPad. Bom, seguindo então aqui. A próxima etapa aqui, que é importante para vocês, tem relevância com a parte aqui que a gente costuma mostrar para os estudantes, que é assim, ó, você tem um corpo, né, e ele está boiando num líquido. Tá? Então, para nós, ele está parado, analisa sempre os passos que eu sigo. Tá? Principalmente quem tem mais dificuldade, procure seguir sempre esses passos. Né? Você não vai errar. Se você começar a inventar moda, aí você tem chance de errar. Seguindo esse passo, não tem erro. Primeiro a gente olha como é que está o corpo, depois a gente vai seguindo adiante, tá? Etapa por etapa. Força resultante é zero, ele está parado. Forças atuantes no corpo é o peso e o empuxo. Tá? Nessa situação, o peso tem o mesmo valor do empuxo. Tá? Bueno, a gente pode aqui fazer uma análise, por exemplo, sobre o volume ou a fração de volume que está submerso, a parte que está imersa embaixo do líquido. Tá? Para isso, a gente tem que desmembrar essa condição aqui. Ó. O peso do corpo a gente pode abrir em massa do bloco
vezes o G, igual a densidade ou massa específica do líquido, tá? Vezes o G, vezes o volume de líquido deslocado pelo bloco. Tá? A gente corta os Gs caem fora, e aí eu tenho massa do bloco igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado pelo corpo. Tá? Como eu estava comentando antes com vocês, a massa, a gente sabe calcular a massa baseado naquela expressão lá da densidade. Tá? A massa do bloco pode ser descrita como a densidade do bloco, ou a massa específica dele, se ele não tiver nada oco, né? Vezes o volume do bloco, igual a densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado. Se eles pedirem para vocês, qual é o volume que está embaixo do líquido? Quem eu devo calcular nessa expressão? Eu vou numerar os elementos. 1, 2, 3 ou 4. Quem é o elemento que eu devo calcular se ele me pedir qual é o volume da parte do corpo que está embaixo do líquido? Está imerso. Temos ali 2 para o cachambu. O resto, pelo visto, do povo não sabe. Então, a resposta é essa aqui, ó. É a 4. É o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado é a parte que está embaixo do líquido. Tá? Que está, perdão, embaixo do líquido. Que está submerso no líquido. Essa é a fração que tu tem do volume do corpo que está ali embaixo. Tá? Então, o VB, que é o 2, é o volume do corpo. O volume do corpo ele não muda, ele não se altera. Tá? Mas você já pode aqui já estimar quanto do corpo está embaixo d'água, é calcular o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado é a fração do corpo que está embaixo d'água. Tá? Isso é extremamente importante você saber identificar nesse passo quem eu devo calcular. Observe que, se eu quisesse calcular o volume de líquido deslocado, que é a parte do corpo que está submersa, cuidado que, se ele pedir o volume emerso, tu calcula o volume de líquido deslocado e diminui do volume do corpo. Tá? Tem que tomar muito cuidado. O que tu colocou? Deixa eu ver. Gi, agora surgiu uma dúvida em relação aos cubinhos 1 e 2. Que cubinhos 1 e 2? O que tu colocou no FET? O que tem? Formulando a tua dúvida enquanto eu vou escrevendo aqui. Tu vai ter que densidade do bloco, volume do bloco, dividido pela densidade do líquido. É isso. A densidade do 2 é maior que a do 1. Bom, isso aqui dá para a gente avaliar aqui nessa expressão. Essa linha aqui, ó, ela exatamente nos permite avaliar as densidades. Vou fazer então um parênteses aqui. Ó. Vamos avaliar a densidade do bloco, que é o dB aqui, ó, que puxa para cá. Ó. Essa linha tu avalia o que tu quiser. Essa é a parte boa dessa linha aí que eu chego. Eu posso avaliar o volume de líquido deslocado, eu posso avaliar a densidade do bloco. Essa linha, tu escolhe o caminho que tu vai seguir baseado na tua pergunta. A minha pergunta era o volume de líquido deslocado. Tu está querendo saber a densidade do bloco. Né? Quem é que tem densidade maior ou menor? Aí tu vem para cá. Ó. Tu isola a densidade do bloco. Tá?
e densidade do líquido, volume de líquido deslocado, dividido pelo volume do bloco. Tá? Bom, a densidade do líquido para os dois, naquele caso lá, era a mesma. Então, esse termo aqui é irrelevante. Esse termo, para nossa análise, não interessa, tá? Porque ele é igual para os dois. Agora, isso aqui interessa. Isso aqui interessa. Acho que eu lembro a figura. Acho que a figura era essa aqui. Ó. Vamos ver se eu lembro direitinho. Era um bloquinho assim e o outro assim. Aqui acho que era um e aqui o dois. Acho que era isso, né, Cachumbu? Tá. Então agora tu pode me dizer quanto vale o volume de líquido deslocado pelo cubo 2? Nessa figura aqui. Quanto é o valor, né, do volume de líquido deslocado pelo cubo 2? Depois eu volto lá para a minha outra situação. A maioria dos estudantes, naquelas situações, quando eles falam, lá o aluno tenta responder na base do achismo. Não precisa. Chega aqui nessa expressão e avalia com calma. O volume de líquido deslocado é o mesmo volume do bloco. Quanto vai dar aquela fração ali? 1. Se tu tiver com aquilo lá dentro da água, então a densidade da água é 1, aquela razão deu 1. Tá? Então, aquele que está embaixo, aqui tu teria, digamos, se fosse água, uma densidade ou uma massa específica igual a 1. E o outro de cima, Cachambu, vai ter a mesma densidade do 2? Vamos ver se agora tu consegue concluir se ele vai ter a mesma densidade ou não. Menor. E tu conseguiu entender como é a fuder isso, cara? Desculpa a palavra, mas é muito triste, porque a matemática ela te mostra tudo aqui, cara. É muito legal. Dependendo do caminho que tu quiser escolher, tu responde tudo o que tu quiser. Tudo, tudo, tudo. Porque no bloquinho 1, o teu volume de líquido deslocado é menor. Então, tu vai ter um numerador com um número menor do que o denominador. Então, aquilo ali vai dar uma fração menor que 1. Então, se a densidade da água é 1, digamos aqui, eu tenho um número 1, que é o que a gente está avaliando, multiplicado por um número que é menor que 1, tipo, digamos que é a metade do volume dele. Tá? Então, tu vai ter 0,5 vezes 1, que é 0,5. Então, teria uma densidade que é metade da água. Tá? Olha que legal. Tá? Então, nessas situações aqui, tu consegue avaliar a densidade do corpo da forma que tu quiser. Tá? Tu só tem que saber fazer a avaliação correta, é claro. Tá? Note bem a condição que nós partimos lá de cima. Tá? Força constante igual a zero, só tinha duas forças, abrimos as duas equações e chegamos aqui nessa condição. E tu vê que a gente respondeu a questão sem precisar fazer chutômetros. Isso é importante, cara. Isso é fundamental. Vocês têm que botar na cabeça que vocês têm que ir para a prova com segurança. Porque se tu achar que tu vai para a prova e tentar responder essas questões na base do achismo, não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado, tu vai perder a questão. E lembra, você está fazendo medicina. Tem gente aqui que está me ouvindo que já passou do primeiro ano da medicina. Né? Já está no terceiro ano da medicina. Já não aguenta mais isso. Então, não vale, né? Não cabe ir para a prova fazendo especulações. Ainda mais em física, sabendo que tu precisa saber pouca coisa aqui. Tu precisa saber leis de Newton, precisa conhecer a equação do empuxo, o resto tu conclui baseado na análise matemática que tu faz aqui. É chato de fazer isso? Claro que é. Tem pessoas com problemas matemáticos que têm grande dificuldade de fazer isso, mas eu lamento. Tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender a fazer isso. Porque é o que vai te dar segurança. É tu olhar para a equação e ver. Não, tranquilo. O 2 ali está todo embaixo da água. Então, o volume de líquido deslocado é o mesmo volume do bloco. Então, vai dar 1 aquela razão ali. E 1 multiplicado ali pela densidade do líquido quer dizer que o bloco tem a mesma densidade do líquido. A conclusão que tu chega é essa. Tá? Quando tu tiver um bloco assim, imerso, boiando no líquido, a densidade do bloco, ou a massa específica do bloco, é a mesma do líquido. Essa é a conclusão que a gente chega. Quando ele está em cima, é menor. Quando está lá no fundo, é maior.
Essa é a condição interessante para nós, que a gente deve sempre avaliar. Tá? Caxambu, meu querido, ficou bem claro? Tá aprovado 100% a tua dúvida, hein? Ficou bem esclarecida, meu queridão? Aqui é como diz aquela frase interiorana, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, no bom sentido, é claro. Bom, vocês me permitem apagar aqui e voltar ao que eu estava falando aqui. Caxambu, eu posso apagar ali meu raciocínio? Que eu respondi para ti? Tá. Bom, vocês já sabem agora o que fazer, tá? Vocês não precisam entrar em pânico tentando fazer adivinhações. O segredo é esse. Olhem o sistema, avaliem o sistema, como é que ele está, avaliem as forças, e a partir da relação matemática das forças, abram as equações, que vocês chegam nesse ponto aqui do asterisco. Guardem bem isso. Esse é o ponto crucial, que vai permitir tu responder sobre a densidade do corpo, sobre o volume do corpo, sobre a densidade do líquido, sobre o volume de líquido deslocado, ou sobre a fração do corpo que está embaixo d'água, ou a fração que está fora d'água. É aqui. É aqui. A partir desse caminho, tu escolhe para onde está indo. Tu vê, ó, eu fui por um caminho que responde a pergunta do Caxambu. Eu vou agora para o caminho que responde a minha pergunta. Qual é a fração de líquido deslocado? Qual é a fração do corpo, do volume do corpo que está embaixo d'água? Tá? É isso agora que eu preciso responder. Note, o volume do bloco está ali. Ou seja, o que vai me determinar a parte do corpo que está, o volume do corpo que está embaixo d'água, é a razão entre as densidades do bloco e do líquido. Tá? É essa fração aí que vai me dizer agora qual é a fração, né, qual é o volume, vamos dizer assim, não fração, qual é o volume do bloco que está imerso. Então, digamos ali, ó, a densidade do bloco é 0,5 grama por centímetro cúbico. A densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, naquela razão ali, eu vou ter 0,5. Ou seja, a resposta seria 0,5 do volume do bloco. Ou seja, posso ainda matematizar mais ainda. 50% do volume do bloco está embaixo do líquido. É isso que diz essa fração. Tá? É isso que diz essa fração. É extremamente importante vocês entenderem esse raciocínio que eu estou escrevendo. Como eu não tenho ali o volume do VB, mas eu posso tranquilamente dizer, 0,5 de VB é a metade de VB, então é 50% do volume de VB. Tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, procurem analisar com cautela, tá, essas relações matemáticas. Isso é fundamental. E essas partes que envolvem porcentagem aparecem muito. Tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês vão encontrar questões da URGS também assim. Eles te dizem ali a tantos por cento do volume, ou tantos por cento do peso que tu tem ali dele dentro da água em relação fora da água. Então, essas relações matemáticas, é por isso que eu falo para vocês, a hidrostática ela é muito nojenta nesse sentido. Principalmente nessa parte do empuxo, porque os cálculos ficam bem pesados. Eles são bem pesados, eles não são triviais. O aluno ele tem que botar fórmula e tem que resolver. Tem que botar fórmula e tem que resolver. Tá? Então, aqui vocês hoje podem estimar quanto do corpo está embaixo d'água. Então, se eu sei que tem 50% embaixo d'água, eu sei que tem 50% fora d'água. Se eu soubesse ali que deu 0,8 de VB, então eu tenho 80% do corpo dentro da água e 20% fora da água. Tá? Então, e sabendo o volume do corpo, tendo mais umas dimensões geométricas, eu consigo até saber qual é
o tamanho da aresta ali que está embaixo da água é difícil de aparecer. Aqui no sul nem precisa para tanto. Tá? Aqui no sul o pessoal não resolve nem esse tipo de problema, que põe só essa questão de qual a parte do corpo que está embaixo da água, o pessoal aqui, em sua grande maioria, já não resolve. Não, então, se vocês aprenderem a fazer isso, vocês já estão na frente de muita gente. Aí vocês já estão brigando tete a tete com os concorrentes aqueles 10 concorrentes ali que estão brigando pela vaga. Aí já está junto com eles. E não com aquele bolo lá dos 70, 80 ou 100 pessoas. Tá? Tu tem que ter bem claro isso. No momento que tu entende a matéria, tu já não está mais dentro da vala comum. Tu já saiu dentro daqueles, eu tenho 100 concorrentes. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa que tem medicina, eu estou concorrendo com 100. Esse é o aluno que está lá na vala comum. E vocês têm que sair dessa vala. Não, você tem que dizer, não, peraí. Tem 10 que eu estou concorrendo. Não, mas ali está dizendo que é 100. Esse 100 eu deixo para ti. Né? Esse 100 tu concorre. Eu concorro com 10. Porque esses 10 são aqueles caras que estão no terceiro, quarto, quinto ano ali estudando, fazendo grupo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo cursinho e tal, para entrar em medicina. Que eles não aguentam mais. E que esse é o ano deles. E esse, assim como é o ano de vocês. Então, desses 10, 9 tem que cair fora. Vocês têm que ser o número 1 ali dentro desses 10. É isso que vocês têm que ter bem claro na cabeça. Vocês não concorrem com 100. Esqueçam isso. Vocês concorrem com 10. E 10 muito desgraçados. Difíceis de derrubar eles. Então, vocês têm que estar muito bem no conteúdo para derrubar esses 9, 10, vai depender se tem 110, aí pega 11, não sei o quê. Mas, enfim, tem uma média em torno de 10 aí concorrentes que vocês têm aí. Tá? Bom, eu já falei então a questão do navio, né? Já expliquei que os navios, que é o que o Caxambu estava falando ali, Caxambu, lembra que a gente comentou, né? Como é que o navio que é feito de aço boia na água, já que o aço é mais denso que a água, né? Então, se a gente pega aqui o exemplo do navio, que é a tua pergunta anterior, mas respondido por um problema específico, o navio está boiando, a força resultante é igual a zero, então nós temos o peso e o empuxo atuando sobre o navio. Então nós temos o peso igual ao empuxo, e aí nós queremos saber como é que é a densidade média do navio. Tá? Por que densidade média? Porque não é feito de um único material. Ele tem aço, tem madeira, sei lá, plástico, tem um monte de coisa lá na composição dele. Tem um monte de materiais que compõem aquele corpo imenso que é o navio. Então é uma densidade média. Tá? Então, eu tenho a massa do navio, o G, igual à densidade do líquido, digamos, água. O navio não está voando, não está andando no mercúrio, está na água. O G e o volume de líquido deslocado pelo navio. Corta os Gs de novo. A massa do navio não nos interessa, abrimos ela em densidade do navio, vezes o volume do navio, igual à densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado pelo navio. Então, a densidade do navio vai ser densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado dividido pelo volume do navio. É óbvio para nós que, olhando a figura, a gente já sabe que o volume de líquido deslocado, só olhando para a figura pelo navio, não é o mesmo volume do navio. Tá? É parte do volume do navio que está embaixo da água. É uma parcela dele. Não é todo o navio que está embaixo. Então, isso aqui é menor do que o volume do navio. Tá? Sendo menor, então, essa razão aqui, ó, essa razão tem como resultado menor que 1. E como a densidade da água é 1, então tu vai ter uma densidade média menor que 1. Então, os navios que boiam, né, se deslocando por qualquer água do mar, ou água de uma laguna, ou lagoa, de um rio, vocês têm que sempre lembrar, a densidade média desse corpo, ela é menor que a densidade do líquido. Tá? Em função de que o volume que está embaixo é menor que o volume do corpo. Tá? Isso é fundamental. E aqui tem um outro exemplo também que é bastante importante, que é o submarino. O submarino é um outro exemplo fascinante de discutir. Nós temos aqui um porto e eu tenho um submarino.
pergunta para vocês. Nós sabemos que a resultante sobre esse submarino é zero. A tripulação está entrando, fecharam a escotilha. Tá? Então, o peso e o empuxo desse sistema têm o mesmo valor. A pergunta é, como é que se faz para o submarino submergir? Como é que ele vai descer? O submarino é exatamente, Caxambu, ele tem o que a gente chama de lastro, que são reservatórios que têm bombas que puxam a água para dentro. E aí ele está alterando o que dele? O que o submarino altera ao fazer isso, quando ele liga essas bombas? O peso dele. Se tu quer entender agora essa parte, tu tem que avaliar peso e empuxo. Ele está puxando a água para dentro dele, ele está alterando o peso dele, está ficando mais pesado. Qual é a consequência? Se ele vai ficando mais pesado, ele tende a descer. Só que ele também vai deslocando mais água. O empuxo também vai aumentando. Só que quando ele fica totalmente submerso, então o nível da água agora está aqui, está totalmente submerso, tá? Ele puxou a água demais. Então o peso dele é maior que o empuxo. Pergunto para vocês, o que vai estar acontecendo com esse submarino? Rápido. Ele continua onde ele está ali, segue descendo. Com velocidade constante ou acelerado? Considerando apenas essas forças atuando sobre ele. Se ele continuar assim, ele vai acabar batendo no fundo, concorda, Caxambu? Vai bater lá no fundo do leito do rio. É esse o objetivo? Então, como é que ele faz para impedir que isso aconteça? O que ele vai fazer para impedir que isso aconteça? Vamos ver se tu é um bom piloto de submarino aí. Vamos ver se tu é um bom capitão aí. Tu vai dizer, solta a água, galera! Joga a água para fora! Até quando? Até quando tu manda soltar a água? Tu está sob essa condição aqui. Ó. Enquanto tu estiver assim, ele está descendo acelerado. O tempo está passando, Caxambu. Se tu ficar demorando muito, o submarino vai bater no leito. Ligeiro? Porque se tu botar nessa condição aqui, o que vai acontecer, Caxambu? Ele desce com velocidade constante. Muito bem. Então, quando tu igualar o peso ao empuxo, ele vai continuar descendo, mas com velocidade constante. Então, ele precisa botar um pouco mais de água para fora, ou seja, o peso tem que ser menor que o empuxo, tá? Para que ocorra o quê? O que vai acontecer nessa situação? Ele estava descendo, acelerado, chegou o peso igual ao empuxo, ele está descendo com velocidade constante, botou mais água para fora, agora ele passou a diminuir a velocidade. Quando ele chegar, em que velocidade, Caxambu? Tá quase, hein? Tá quase chegando já no fundo, Caxambu. Que velocidade ele tem que chegar aqui nesse ponto? Ele vai matar a tripulação. Tá demorando demais. Exatamente, Otávio. Perfeito. Quando ele chega nessa etapa, o que eles fazem? Eles puxam um pouquinho de água e fazem o peso ficar com o mesmo valor do empuxo. Aí ele se desloca horizontalmente. Né? Aí se desloca horizontalmente. Se ele quiser subir,
ele retira a água do lastro, o peso fica maior que o empuxo, ele sobe. Tá? Obviamente, eles vão ajustar para ele subir com velocidade constante. Então, ele sobe, começa a acelerar, torna de novo o peso e o empuxo do mesmo valor, aí ele passa a subir com velocidade constante. Quando estiver chegando lá em cima, eles aceleram, fazendo o peso ficar maior que o empuxo, para não dar um solavanco, e deu. Finalizando, então. Eu tenho um balão, tá? Ele está amarrado no chão. Quantas forças atuam sobre esse balão, gente? Sobre o balão. Tá? Sobre o balão. Quantas forças estão atuando sobre ele? Primeiro, Otávio, mais básica de todas, né? Peso, né? Quem mais? A tensora aqui. E quem mais? Um empuxo. Que é a soma do peso mais a tensora. Então, se eu cortar a corda, o que vai acontecer com esse balãozinho? Sobe acelerado. Tá? Ele vai subir acelerado. É o que acontece no festival de balonismo. No festival de balonismo, as pessoas pensam, tá, que aquele balão sobe porque o ar dentro faz o balão subir. Não. Né? No festival de balonismo, vocês têm aquele balão gigante. Já vou acabar a aula, tá? Estou terminando. Todo mundo já viu que lá tem um cesto aqui e aqui embaixo tem um dispositivo com uma chama. Tá? O que essa chama faz é expandir o ar dentro daquele volume. E à medida que o balão aumenta o seu volume, ele vai deslocando mais ar externo. E o ar externo é quem empurra o balão para cima. É o empuxo exercido pelo ar externo que faz ele subir. Só que para isso, você tem que aumentar o volume. Quem já pegou balãozinho de festa vai entender o que eu estou falando. Por que tem que ser o ar quente? Porque o ar que está dentro daquele balão, quando ele está no chão, ele está à temperatura ambiente. E quando você aquece ele, dilatação, ele se expande. Se você pegar um balão de festa e fizer isso aqui, ó, você vai enchendo o balão. A pergunta, vai ter algum momento que tu solta esse balão amarrado e ele vai subir? Que nem aquele ali? Eu aposto que nunca fizeram essa pergunta para vocês na escola. Né? Ou seja, vocês passam a encher os balões, mas não entendem uma coisa bizarra, que é, tu enche o balão, amarra ele, solta, e o que ele faz, povo? Quando solta ele? Sobe ou desce? Pois é, né, Otávio? Isso não é meio frustrante? Porque a gente vai nas festinhas e sempre tem uns balões que não caem, estão ali bonitos assim, pendurados, amarrados para uma corda, mas o que a gente enche nunca fica assim. Por quê? Quem quiser saber essa resposta, me pergunte amanhã e eu responderei para vocês. Bom almoço para vocês. Boa segunda-feira. Até. Fala, meu querido Caxambu. Até os próximos capítulos. Mas não aqui. Ó, o desesperado ali, ó o nervoso ali. Ó. Isso não é hidrostática, meu querido. Mas é uma hidrodinâmica. Né? Isso é depois de hidrostática. Hasta la vista. Hasta mañana.